Olá, cursistas! Vamos dar início a mais uma disciplina desse período, que é a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica e Extensão. Meu nome é Jaqueline e a gente vai ficar ao longo de 3 unidades, tá bom? Vamos à aula de abertura, videoaula de abertura. A gente tem aqui a imagem, né, de uma célula, né? A estrutura de uma célula, acredito, as características dela, e servindo aqui de imagem da disciplina que vocês vão ter contato lá no ambiente virtual acadêmico. Essa sou eu, né? Eu tenho graduação em licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sou mestra em políticas públicas também pela Universidade Federal do Maranhão e sou especialista em supervisão educacional pela Faculdade Cândido Mendes, né? Então, e atualmente eu sou servidora do Instituto Federal Campus Bacabal e coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do mesmo campus. E, assim, a minha experiência ela é mais ensino de filosofia, com ênfase em metodologia, ética, política e educação. Então, vamos lá. Observem, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem, inclusive isso aqui eu vou destacar para quem vai pedir aproveitamento da disciplina, é a própria nomenclatura dela. É metodologia da pesquisa e extensão. Então, ela sofreu uma diferença agora a partir desse currículo, né? É uma discussão nacional para os institutos federais e uma discussão local para o IFMA, tá bom? Então, quem quiser pedir aproveitamento, que peça, mas que vocês atentem não só na nomenclatura, mas na proposta da própria disciplina. Então, a gente tem uma ementa aqui que diz respeito à noção sobre a organização, produção e sistematização do conhecimento científico, normas de trabalho científico, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e instrumentos de pesquisa, a extensão como processo de inclusão de atividades nos currículos dos cursos, né, considerando a indissociabilidade do ensino-pesquisa e da formação integral do estudante no eixo de sua profissionalização. Observem que a gente está falando aqui de aspectos de profissionalização e de extensão, que vocês vão precisar cumprir ao longo do currículo de vocês. Quando eu falo de currículo, viu, gente, é da graduação, tá? Das atividades que vocês vão ter, que vai compor a carga horária para que vocês saiam como licenciados em Química. Tá bom? Nós temos como objetivo geral da disciplina proporcionar os fundamentos, métodos e técnicas de análise presentes na produção do conhecimento científico para a formação do licenciado em Química. Olha, a gente está falando de fundamentos. Quando a gente fala de fundamentos desses métodos e técnicas, esse debate é da filosofia, tá bom? Então, é claro que a gente tem a parte estrutural de produção textual, com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Porém, vocês podem perceber que o próprio objetivo da disciplina é um objetivo um tanto quanto mais amplo, tá? Então, vamos lá. Na unidade 1, nós pretendemos trabalhar organização, produção e sistematização do conhecimento científico. Nessa unidade, ela teve 2 desdobramentos. Eu organizei, gente, de forma mais simples possível, até porque vocês estão começando. Então, como eu não tenho ideia se vocês já vêm de uma graduação ou não, ou quem tem o primeiro contato acadêmico com o universo acadêmico, eu costumo organizar essa disciplina da maneira mais simples possível, até porque ela é uma disciplina assim, que está iniciando no curso, né? Acredito que vocês estejam no segundo período. Então, nós temos a pesquisa científica e a natureza do conhecimento científico, né, como primeiro item, e temos o item os pesquisadores e os tipos de trabalhos científicos para essa unidade, né? Ela tem como objetivo específico entender a importância do conhecimento científico e da pesquisa acadêmica para produções de conhecimento na área de química. Ela tem também como objetivo para vocês, né, caracterizar os principais tipos de conhecimento e apresentar alguns tipos de trabalhos científicos. Aí aqui eu quero destacar e chamar a atenção não só de vocês, cursistas, mas sobretudo dos tutores e tutoras, tá bom? Não são todos, né? A ideia é a gente trabalhar alguns tipos de trabalho científico, ou pelo menos aqueles, vocês vão ver ao longo da unidade,
que vão servir mais para o curso, né, para as atividades dos alunos. Mas eu quero destacar como a disciplina é metodologia da pesquisa científica e não do trabalho científico, certo, pessoal? Existe uma diferença entre metodologia da pesquisa, metodologia científica e metodologia do trabalho, tá bom? A disciplina ela tenta condensar esses 3 elementos numa só disciplina, mas não está, digamos assim, concentrado em um só desses 3 eixos que eu acabei de apontar. E, para tanto, como não está concentrada só num desses 3 eixos, esse item C aí é apresentar alguns tipos de trabalho científico, por isso a importância, né, da gente fazer essa diferença, tá bom? Não vou apresentar todos, até porque é humanamente impossível. Aí a gente tem como unidade, na unidade 2, tipos e normas de trabalho científicos, né? As noções da ABNT de 2023, ela sofreu algumas alterações, acredito que quase todo ano ela sofre uma ou outra alteração, mas não são alterações estruturais, viu, gente? Vocês vão ver que são pequenas alterações, uma coisa ou outra mudou, espaço entre linhas, às vezes a questão do parágrafo, mas assim, estruturalmente, de uma maneira genérica, não mudou muita coisa não. E a questão do método científico, né? Aí temos a unidade 2. Nós temos 3 objetivos, que é tipificar os métodos científicos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o aluno ele vai trabalhar com relatório, ele vai trabalhar no laboratório, ele vai trabalhar com análise e discussão dos resultados. E na medida que esses alunos estão trabalhando análises e resultados e discussão do que se investigou, ele vai ter como base as teorias que ele está trabalhando, né? E os dados quantitativos que provavelmente vão virar, vai se converter numa interpretação também qualitativa. Então, discutir isso nesse item sobre os tipos de método é fundamental, né? Temos também como objetivo identificar as principais normas de trabalho científico e conhecer as principais mudanças da ABNT, como eu falei para vocês. Não são grandes mudanças, mas algumas mudanças que são, digamos assim, que não vai mexer no trabalho de um todo, dá para poder dominar, tá? E aí temos aqui a unidade 3, essa disciplina só tem 3 unidades, vocês vão perceber isso, tá? A unidade 1 ela só tem 45 horas. Só que, se de um lado ela tem uma carga horária pequena, de outro vocês vão ver que ela vai ser necessária ao longo do curso todo. Porque o professor, às vezes, vai pedir um resumo, às vezes o professor vai pedir um relatório, às vezes o professor vai pedir uma produção acadêmica e nessa disciplina ela vai ser apontada a isso, né? Obviamente não é uma camisa de força. E aí eu vou ter como parceiros tutores e tutoras do curso, viu? Vocês têm a liberdade. Mas, claro, sempre que tiverem dúvida em relação a alguma questão da disciplina, me chamem. Independente ao longo da carga horária, eu posso tranquilamente atendê-los, tá? E aí, nessa disciplina, vem a questão da extensão. Super importante. Extensão sempre foi importante, né? Eu quero dar um destaque, porque isso é algo que a gente vem discutindo no IFMA, né? Nós estamos passando por um momento de reforma curricular nos cursos técnicos, né, do ensino médio. Isso teve um desdobramento também nas graduações e alguns cursos estão passando por processos de reconhecimento ou autorização. Muito mais de reconhecimento do que de autorização. Autorização é normal, o curso já começa com um conceito X, né? E eu não sei nem dizer se o curso de licenciatura de Química já passou por algum processo de reconhecimento, né? Que é aquele que vocês vão fazer o ENAD, tá bom? Eu acredito que o professor Marcelo ele vai discutir isso com vocês. Se ainda não esclareceu, com certeza ele deve esclarecer um pouco mais na frente. E esse item de extensão ele é fundamental. Porque o que é a extensão? A extensão é a resposta acadêmica para a sociedade, né? A resposta acadêmica no sentido social
para a sociedade, né, para a comunidade de uma maneira geral, e um sentido acadêmico, que foi a produção do conhecimento na academia, né? Então, isso tem que ser discutido. E, para quem não sabe, não existe separação. A separação ela é meramente didática, porque o aluno ele precisa saber que pesquisa é uma coisa, ensino é outra, extensão é outra. Mas na hora de atuar, na hora de materializar isso, esses três elementos eles são indissociáveis, tá? Mas isso a gente vai discutir nessa unidade. E aí a gente tem essa discussão no item 1 e temos a produção científica e profissionalização, né, que é um item fundamental. Na minha cabeça, vocês estão aqui porque a sociedade maranhense por um todo e a comunidade de vocês também precisam do trabalho de vocês, um trabalho de autonomia, responsabilidade e apropriação. Quando eu digo apropriação não, de propriedade, de responsabilidade, de autonomia e de soberania. Por quê? Porque vocês serão professores de química, não de biologia nem de física, né? Então terão excelência na minha cabeça, assim eu desejo, na área de conhecimento que vocês vão atuar. E aí a gente tem como objetivos específicos para essa unidade refletir sobre a importância da pesquisa, ensino e extensão na produção acadêmica, valorizar a extensão como expressão da profissionalização, né? Porque a sociedade ela tem essa expectativa, assim como as unidades de ensino, né? As empresas de uma maneira geral, e avaliar a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Isso acontece muito nas licenciaturas, gente, porque existem as disciplinas de educação pedagógicas, mas elas não podem deixar de dialogar com a área de conhecimento específico. Então, por exemplo, vocês que são licenciados em Química, vocês vão poder dar aula também no fundamental, me parece que no 9º ano, de ciências. Eu acho muito problemática essa nomenclatura ciência, porque toda área de conhecimento é ciência, com exceção da filosofia. Mas o nome que se dá quando o professor está atuando é ciência, e vocês vão perceber isso. Sala de aula é complexo como qualquer outro espaço profissional, mas essa discussão de pesquisa, ensino e extensão ela é fundamental. E aí, pessoal, nós temos uma atividade prática. Essa atividade prática ela é bem simples, é um resumo informativo, tem um modelinho lá para vocês. Os tutores e tutoras têm muita liberdade de poder ajudar, de poder dar sugestão, tá? Com base nesse resumo. Considerando, gente, que vocês estão começando agora, eu coloquei atividades bem simples para vocês. Nessa atividade, a ideia é vocês aplicarem as regras da ABNT 2023, em textos de natureza acadêmica. No caso, esse texto é um resumo informativo, e esse resumo ele vai ser fruto de um texto da disciplina que é a História da Educação. Olha só como a gente vai dialogando com as outras disciplinas, né? E aí, qual é o procedimento da atividade? Vocês vão fazer um resumo informativo de um dos textos da disciplina História da Educação, fazendo a normatização conforme a BNT 2023. Muito simples, viu? Eu estou dizendo muito simples, peço até desculpas, mas quando eu digo simples é porque os outros trabalhos acadêmicos eles são um pouco mais complexos. E esse tipo de atividade, os tutores e tutoras eles vão poder ter a oportunidade assim, de ter uma rede de apoio, né, como é a função deles, fundamental na produção de vocês. E vocês têm autonomia, viu? Para isso. Me refiro aos tutores e tutoras. E aí nós temos 3 atividades avaliativas, fora a atividade prática, que é o fórum avaliativo, uma atividade de envio único e também um fórum avaliativo. Muito cuidado na participação de vocês nesses fóruns avaliativos, porque não é só para vocês repetirem o que o colega se posicionou, ou então concordar, discordar com base nisso ou naquilo. São respostas bem respaldadas, né? Aí eu chamo a atenção para tutores e tutoras, para terem esse cuidado na correção da resposta desses alunos, na participação desses fóruns, tá? E para que vocês, cursistas, atentam, né, na maneira como vocês estão produzindo. Aqui nós temos referências, essa referência básica, ela está no PPC do curso. Professor, o que é PPC do curso? É o projeto pedagógico do curso. Todos os cursistas devem ler esse documento, é uma obrigação de vocês, é como se fosse ali a identidade do documento, tá bom? Dei uma lida lá, que o que eu estou colocando aqui, eu tenho como referência o documento oficial do curso de licenciatura, na figura do CERTEC, né, referente ao Instituto Federal do Maranhão.
No mais, gente, muito obrigada. No que vocês precisarem, podem me chamar. O professor Marcelo deve ter dividido os canais de comunicação que eu transmito as minhas respostas, assim como todos os canais de comunicação, né? Mas o AVA ainda é o mais apropriado. Tchau, tchau.